Não há escolhas erradas com a informação certa. 3 eleições no prazo de um ano? Opiniões rápidas não chegam. Garanta o acesso a factos e uma análise transparente e rigorosa. 3 eleições, uma assinatura, toda a informação. Assine em observador.pt, agora com 49 € de desconto. Viajamos pelos 5 continentes na Rádio Observador, nova viagem comigo, João Costa e Silva, também com o José Rafael Lopes e, como sempre, contamos com a análise do historiador Bruno Cardoso Reis. Bruno, seja de novo bem-vindo. Como é que foi esta semana aí pelos Estados Unidos? Olá, Bruno, seja bem-vindo. Olá, obrigado. Correu bem, terminei de fazer as avaliações, que é uma fase importante também das aulas, e eu li uns ensaios bastante interessantes dos meus alunos. E pelo que disseste em off, o sol também voltou, que é algo bom. E o sol também voltou, sim, exatamente, o bom tempo. Aqui Washington para os Estados Unidos tem um clima bastante razoável, está neste ponto intermédio em que não é demasiado gelado e nevado e grandes tempestades de neve e muito frio até bastante tarde, e também não apanha aquela coisa chata da Flórida e basicamente a costa toda do sul, praticamente até aqui à zona de Washington. Escolheste o sítio certo, no fundo. Foi, sim, acabou desse ponto de vista climático também por ser uma boa opção. Ora bem. Bruno, vamos começar este 5 continentes com um incidente que envolve aviões de combate portugueses e também um avião russo. Aconteceu na Estónia. 2 caças F-16 da Força Aérea Portuguesa foram acionados para responder às movimentações de um caça russo, um Sukhoi 35. Bruno, o que é que estão a fazer aviões portugueses na Estónia e o que é que revela este incidente? Bem, é realmente aqui um episódio, mas que é revelador de várias coisas importantes. Uma delas é que, apesar de todas as limitações orçamentais, de efetivos que as Forças Armadas Portuguesas têm, continuam a ter grande capacidade de cumprir as suas principais missões e que são essencialmente, no fundo, o contributo português para um sistema de alianças que são a nossa grande garantia de segurança. Portugal, há muitos séculos, basicamente desde a restauração da independência, mesmo antes disso, mas sobretudo a partir daí que percebeu que, além de ter meios próprios, era fundamental ter alianças muito sólidas e muito duráveis para garantir a sua segurança portanto, aqui, no fundo, a Aliança Atlântica é um exemplo disso. Nós temos, neste momento, 30 missões no exterior em 2025, 9 no quadro da União Europeia, que são sobretudo missões de treino, como, por exemplo, em Moçambique, 5 de cooperação bilateral, há várias importantes, uma, por exemplo, patrulhamento marítimo em colaboração com a Marinha de São Tomé, no Golfo da Guiné, que é uma zona estratégica muito importante para a segurança de rotas, por exemplo, de abastecimento de energia para Portugal. Temos 2 no quadro da ONU, há uma muito importante, sobretudo na República Centro-Africana, com uma força de reação rápida, essa missão da MINUSCA, e temos 12 no quadro da NATO, o que é bastante revelador da importância dessa organização de segurança para Portugal. Estas missões envolvem mais de 1000 militares. No quadro da NATO, as mais importantes têm a ver, no fundo, com a ameaça russa, com, no fundo, dissuadir ações agressivas da parte da Rússia, demonstrar também solidariedade no terreno com os nossos aliados. E isso tem sido, em particular, assim, na fronteira, em países de fronteira, da linha da frente, se quisermos, quer que fazem fronteira com a Ucrânia, com a Rússia ou com ambos, e é, nomeadamente, também o caso dos Bálticos. Aí talvez a missão mais antiga deste tipo de patrulhamento aéreo. Existe há várias décadas, mas foi agora reforçada, e, portanto, o nome da missão diz, aliás, isso, Enhanced Air Policing, e, portanto, Portugal tem 4 F-16 numa base na Estónia, numa base aérea da Estónia, e uma das suas missões, no fundo, é isto, é responder a provocações, a violações do espaço aéreo por parte de aviões russos, que foi o que aconteceu aqui, no contexto em que a Marinha da Estónia estava, no fundo, a procurar controlar um destes petroleiros que faz parte de uma frota fantasma da Rússia, que não têm seguros, não respeitam normas ambientais, etc. Além de tudo, o mais são enorme, não só fogem às sanções, mas são um enorme risco ambiental também. E, portanto, os russos enviaram este avião e, em resposta, estes caças portugueses avançaram e evitaram, eventualmente, que houvesse aqui uma escalada mais perigosa. E, portanto, realmente é um sinal importante de solidariedade no contexto desta aliança, da sua eficácia também na dissuasão de ações mais provocadoras por parte da Rússia, embora haja uma discussão em curso sobre se é suficiente, ou seja, se não seria preciso dar respostas ainda mais robustas
sobretudo a ações de sabotagem, etc., da parte da Rússia. E, obviamente, temos sempre esta questão que é, tudo isto vale enquanto a Aliança Atlântica for uma aliança sólida e, infelizmente, sabemos que não é evidente que para Donald Trump isso seja uma grande prioridade. Entretanto, Bruno, ainda na Europa, o novo primeiro-ministro da Alemanha diz que quer ter o melhor exército da Europa e a Alemanha terá aceitado um limite mínimo de pelo menos 5% do PIB em investimento em defesa na NATO. O que é que isto significa na prática e também será que tem implicações para Portugal? Sim, tem implicações sérias para Portugal, ou seja, realmente o chanceler Merz, o novo líder do governo alemão, não tem desiludido, tem sido muito mais claro do que é habitual na política alemã, que foi o que eu aqui já elogiei. Enfim, falta sempre depois a prova da implementação, da concretização, mas há planos muito ambiciosos nesse sentido. Mas, em todo caso, ele aponta para o objetivo certo, porque às vezes na Alemanha parecia que o grande objetivo era gastar mais. Ora, esse não é um bom objetivo. O grande objetivo deve ser gastar melhor. Aliás, do modo geral, os alemães são conhecidos por serem bastante rigorosos nas contas, mas e gastar melhor quer dizer, sobretudo, garantir que se tem um exército, se tem forças armadas, com eficácia, se tem um exército, uma marinha, exatamente, mais eficazes, mais capazes, com mais capacidades, e também em tempo útil, ou seja, não é daqui até não se sabe quando, é com o máximo de rapidez possível, para responder a este contexto internacional de grande incerteza, digamos, perigosa do lado da Rússia. É uma Rússia muito mais agressiva, que não se sabe exatamente onde é que irá parar, se sentir que não tem, digamos, força do outro lado a opor-se, força credível, e por outro lado também incerteza quanto ao compromisso, ao grau de compromisso dos Estados Unidos com a Europa, que é algo que o próprio Merz também tem sido muito claro em relação a estes dois aspectos. A Alemanha tirou, no fundo, um travão permanente que tinha, que era um travão constitucional à despesa, portanto isso já é um passo importante, avançou com um programa muito ambicioso de reforço de investimento. A Alemanha tem dinheiro realmente para fazer isso. Agora, vai ser ainda assim complicado. Estamos a falar na Alemanha, neste momento, de uma despesa em defesa de 2,1%. Portanto, a Alemanha aumentou muito a sua despesa em defesa, estava atrás de Portugal, já ultrapassou claramente Portugal, mas isto basicamente 5% significaria mais do que duplicar o que já faz. Tornaria a Alemanha no terceiro país que mais gasta em defesa no mundo, logo a seguir aos Estados Unidos e à China, e é um enorme desafio também em termos práticos, como eu referi, em termos de produção, por exemplo, de indústria no campo da defesa, e portanto isso dificilmente se fará com um modelo de business as usual, e também dificilmente se fará com uma cultura organizacional, política, estratégica, muita inércia, muita rotina, muito burocrática, que é o que prevalece na Alemanha, e portanto é preciso também mudar isso, não basta apenas gastar mais. Para Portugal, o grande drama é, neste momento, Portugal faz parte de um conjunto de 8 países que gastam, de um total de 32 na NATO, que gastam menos de 2%. Neste momento, digamos, é o segundo melhor dessa lista dos piores, portanto só gasta mais a Croácia, tem atrás países importantes como a Espanha, a Itália, a Bélgica, o Canadá. Os outros são a Croácia, a Eslovénia e o Luxemburgo. Não por acaso são tudo países relativamente afastados da Ucrânia e da Rússia. Agora, o grande problema é que isto para Portugal significa, nós neste momento estamos entre 1,55% e 1,58% do PIB, significa ainda, no fundo, quase quadriplicar a despesa em defesa. E, portanto, é um nível muito exigente. Apesar de tudo, é importante, e isso era algo que Portugal e Espanha e outros países do Sul já defendiam, ou deviam defender, aliás, de forma muito mais assertiva. Aparentemente é essa agora a posição da Alemanha e também do secretário-geral, é que 3,5% disso, à volta disso, seria despesa propriamente em defesa, mas o resto, 1,5% seria despesa noutras áreas como ciberdefesa, informações, intelligence, contra-terrorismo, contra-sabotagem, reforço de infraestruturas críticas e da resiliência, no fundo, da capacidade de resposta a emergências. Tudo isso são coisas que Portugal precisa muito fazer, vimos, por exemplo, com a história do apagão, e, portanto, haveria aí uma oportunidade realmente para, tornar Portugal mais capaz de ser visto como um bom aliado no contexto da NATO, mas também responder a reais necessidades da nossa defesa e segurança, que vão para além até da própria ameaça militar propriamente dita. Vamos avançar, Bruno, vamos até à Turquia, onde há negociações para tentar encontrar paz na Ucrânia, bem como outras novidades. Esta reunião, Bruno, serviu para Erdogan marcar pontos ou afinal a montanha pariu um rato? Bem, há aqui uma ligação interessante, no fundo, com
a pergunta do Rimel, do nosso ouvinte da semana passada, que nos levou a falar da Turquia, quase que podíamos pensar que o Erdogan estaria aqui a ouvir as nossas conversas. Certamente não é o caso, não, imagino que ele não fale português desde logo, mas claramente aquilo que estávamos a dizer tinha alguma pertinência, porque ele deu um passo importante em termos de reduzir divisões internas, ao mesmo tempo que há este crescente choque com a oposição secular, com a oposição pacífica interna turca, a prisão do Presidente da Câmara de Istambul, que discutimos na semana passada, que obviamente cria problemas depois à coesão da sua política e à credibilidade da sua liderança. Ele deu um passo muito importante no sentido de acabar com uma divisão histórica, enfim, basicamente desde a independência da Turquia nos anos 20, com os curdos e acabar com este movimento armado liderado por Öcalan, o PKK, e portanto vamos ver se isso avança. Certamente é uma tentativa de Erdogan, no fundo, construir pontes ou acabar com divisões muito importantes, ao mesmo tempo que estamos a assistir ao crescimento de divisões noutras dimensões. Mas, portanto, desse ponto de vista, esta visita, este protagonismo na política externa, que foi algo que nós também referimos, que é mais difícil ter uma política externa muito ambiciosa se há grandes problemas internos, mas às vezes, pelo menos no curto prazo, os líderes apostam nessa dimensão externa, em ter mais protagonismo, mais palco no exterior, para distrair de divisões internas, para procurar ir buscar créditos, no fundo, externos para ganhos políticos internos. E, portanto, esse ponto de vista realmente é algo importante para Erdogan, é uma boa notícia para ele. Ele tem tido uma diplomacia muito pragmática e muito eficaz na gestão deste conflito, mantém boas relações com Putin, depois de relações péssimas. Eu recordo que em 2015 um avião turco, um F-16 turco, abateu um caça soviético, tinha um caça russo, peço desculpa, que entrou no espaço aéreo turco, e isso criou uma crise muito importante, mas tem relações muito pragmáticas, não aplicou sanções à Rússia, tem boas relações com a Ucrânia, tem fornecido armamento, drones, etc. à Ucrânia, e portanto tem sido realmente o palco das negociações, tinha sido o palco das negociações anteriores, aqui parecia estar a ser ultrapassado e recuperou terreno. Agora, realmente a montanha pariu um rato, ou seja, basicamente, eu estava aqui a ver quem é que era o senhor que lidera a delegação russa, basicamente é um assessor do presidente Medensky, um assessor do presidente Putin, que está encarregue, no fundo, de policiar a história. Portanto, é o responsável da Comissão Interdepartamental para o Ensino da História e, portanto, basicamente é alguém que não tem qualquer experiência diplomática, não é o Ministro dos Negócios Estrangeiros, nem o Vice-Ministro, e, portanto, isto parece quase uma provocação deliberada à Ucrânia e, eu diria, até aos próprios Estados Unidos. Infelizmente, o Presidente Trump tem sido sempre aqui o padrão, já falámos disso várias vezes, praticamente recusa sempre a criticar Putin, portanto, a resposta dele foi dizer que o problema foi que eu não estava lá, só se eu estivesse é que Putin estaria. Aparentemente esqueceu-se que ele disse que estava disposto a estar e Putin deixou claro que não iria estar, e portanto realmente a Rússia mais uma vez confirma que não está de boa fé nestas negociações. Apesar de tudo, foi possível negociar uma troca de prisioneiros. Essas negociações têm estado a acontecer, mas foi uma troca de prisioneiros significativa, portanto alguma negociação continua, sobretudo, aliás, com a mediação dos países do Golfo, onde esteve também Donald Trump, mas esse é o único resultado concreto, mas quer a delegação russa, quer as exigências russas, coisas como os ucranianos recuarem, retirarem do seu território que ainda ocupam, para a Rússia poder anexar esse território em paz, realmente mostra que a Rússia não está aqui de boa fé a procurar chegar realmente a um cessar-fogo e menos ainda a um acordo de paz durável. E Bruno, como é habitual, já estávamos a demorar um bocadinho, mas temos de falar de um protagonista, alguém que é presença assídua aqui nos 5 continentes, Donald Trump. Ele tem razão quando defende que só um encontro entre ele e Putin é que trará a paz para a Ucrânia? Bem, ele tem razão neste sentido, ou seja, parece muito difícil que haja a presença de Putin em qualquer destas negociações se não estiver Donald Trump, porque realmente a Rússia tem esta postura de extrema arrogância de dividir os países em grandes potências, grandes impérios como a Rússia ou os Estados Unidos e depois o resto. Imaginamos onde é que estará Portugal nessa escala e, portanto, ele deixa muito claro que de facto não vê Zelensky como um líder legítimo e muito menos como um igual. E, portanto, de igual para igual neste caso, não é? Sim, toda a agenda russa, o grande objetivo russo neste conflito, um dos grandes objetivos é transformar a Ucrânia numa espécie de Estado satélite, portanto pode até manter-se formalmente independente como a Bielorrússia, mas na prática passava a obedecer às ordens de Moscou, perdia a sua independência, não só, enfim, se não formal, pelo menos de facto,
Agora, isso é muito diferente de dizer que se Putin e Trump se encontrarem, o problema está resolvido. Aí há que dar algum crédito àquilo que ainda resta da diplomacia russa, e que veio dizer, bem, não pode haver uma cimeira sem haver preparação e sem haver garantias de resultados. Geralmente é assim que se faz na diplomacia a sério. As cimeiras não são apenas uma oportunidade para tirar fotografias e, portanto, desse ponto de vista, realmente a Rússia tem razão. E aí a grande questão também, e sempre eu volto a este ponto, é completamente simplista e erróneo pensar que a política internacional são as grandes potências que decidem e os outros obedecem. Isso nunca foi assim. Os apoiantes do Presidente Trump gostam muito de citar uma velha obra do Tucídides, o diálogo meliano da Guerra do Peloponeso, em que Atenas, que é a grande potência, basicamente diz aos melianos, a uma pequena ilha, nós somos os mais fortes, nós fazemos o que entendemos e vocês são os mais fracos, têm de fazer o que nós dizemos. O que eles esquecem é que essa história não acabou bem para Atenas, não é? De acordo com o próprio Tucídides, que era aliás ateniense, e que deixa claro no comentário a esse diálogo que é o resultado disto é que Atenas era vista cada vez mais como uma potência imperialista que não respeitava os neutros e até os aliados, e portanto isso levou a criar-se uma vasta coligação contra Atenas. Portanto, temos muitos exemplos de uma paz que as grandes potências tentam impor e que depois não resulta porque os beligerantes, os atores locais, de facto não estão identificados, não se revêem nesses termos de paz e, portanto, até pode haver uma paz no curto prazo, mas à custa de conflitos repetidos no futuro e implicações também muito negativas para a ordem internacional, sobretudo se for uma paz de rendição da Ucrânia que consagre uma espécie de regresso do direito de conquista. E Bruno, em 2 minutos vamos continuar a falar de Donald Trump, ele que esteve focado nas Arábias. Que impacto teve esta viagem no Médio Oriente e que visão tem o presidente norte-americano para esta região, Bruno? Bem, basicamente a visão que Trump tem do Golfo é uma espécie de caixa forte, cofre, mielheiro, ou seja, são os petroestados, são as monarquias do petróleo, que têm, de facto, controlam 3 mil milhões de fundos de investimento no seu conjunto, Arábia Saudita, Emirados, Dubai, enfim, Qatar, Oman, Bahrein, e basicamente eu diria que a visão que Trump tem do Golfo é realmente dinheiro sem limites para a família que governa, para a família reinante, as decisões tomadas por uma pessoa, sem qualquer tipo de limitação constitucional. Eu diria que o Golfo provavelmente é o mundo ideal para Donald Trump. A isso podemos juntar também grandes arranha-céus, grandes investimentos imobiliários, que ele não se cansa de elogiar, inclusive por parte da sua própria família, da família de Donald Trump. O filho de Donald Trump esteve no Golfo a anunciar vários investimentos poucas semanas antes da visita do pai. Não tem propriamente uma grande visão geoestratégica muito coerente para a região, mesmo em termos de interesses de longo prazo dos Estados Unidos. Basicamente o que ele procura é elogios, boas fotografias e garantias de investimento nos Estados Unidos, nomeadamente compra de armamento. Aí as promessas são realmente colossais, de vários bilhões. Vamos ver se todos eles concretizam. Por exemplo, o Financial Times analisou as promessas sauditas e o que foi dito. As promessas concretas andam à volta de 300 mil milhões, o que não é pouco, mas aquilo que foi anunciado são 600 mil milhões, ou seja, mais do dobro. E, portanto, em relação a isso, temos também uma dimensão de promessas vagas, mas vamos ver se elas concretizam. Agora, claramente, isto corresponde, no fundo, à visão de Donald Trump de um mundo em que as negociações se fazem, sobretudo, em função de relações pessoais, dele com outros líderes. Desse ponto de vista, o Golfo, esta região da Península Arábica, é ideal. Trump nas Arábias está realmente numa região que é muito propensa ao tipo de diplomacia muito personalizada que ele aprecia, que ele gosta, e muito assente também nos negócios. Bruno, nós vamos fazer aqui uma curta pausa, voltamos já a seguir para a segunda parte do 5 Continentes. Até já. Até já. Polícia! Polícia! Abram a porta, por favor! O Zé Faz 25. É um podcast de ficção para ouvir em 8 episódios. Uma coprodução Coyote Vadio e Observador. Mas fica a saber que isso é uma estratégia muito má e que não ajuda em nada. Muito menos nos vai ajudar a encontrar o seu amigo José. E a Luísa ter levado uma lambada que vai precisar de muita maquilhagem para esconder aquilo. E o seu irmão ter desaparecido. Certo. Parece muito preocupada com a situação.
Pode acompanhar todas as semanas no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Estreia a 20 de maio. Onde é que tu andas, Zé? Este podcast de ficção tem o apoio da Citroën. Estamos de regresso aos 5 continentes para analisar os desafios da geopolítica internacional. Para tal, contamos sempre com a tua ajuda, Bruno Cardoso Reis, historiador, que está sempre connosco por aqui no 5 continentes. E Zé, na primeira parte estivemos pela Europa e pelas ações de Donald Trump. Agora vamos voltar ao conflito entre a Índia e o Paquistão. Exatamente, e a minha pergunta, Bruno, é se houve algum vencedor claro, na tua opinião, e se podemos falar num conflito resolvido pelos Estados Unidos ou congelado e ainda de elevado risco. Bem, eu começava por sublinhar o mesmo ponto que fiz na semana passada, que é há imensa desinformação, temos pouca informação independente em qualquer dos dois países, mesmo no caso da Índia, que é uma grande democracia, mas onde há aqui uma tendência para uma imprensa muito nacionalista, um pouco populista, muitas vezes alinhada com o primeiro-ministro, o líder do executivo indiano, o primeiro-ministro Modi, e também muito nas redes sociais, aliás. Portanto, temos uma visão incompleta, imperfeita, informação de pouca qualidade. É um pouco isso que acontece quando se perde uma imprensa de referência realmente independente. Depois, eu queria reconhecer aqui uma falha minha na análise da semana passada, que não era a Liga de Beisebol, era a Liga de Cricket, que foi cancelada quer na Índia, quer no Paquistão. Uhum. Eu já estou claramente demasiado americanizado. Portanto, aqui é que é o beisebol, de facto, na Índia e no Paquistão. É uma herança do Império Britânico, que essa ficou e continua a ser muito apreciada, realmente é o cricket. Eu também mostrei algum ceticismo sobre o conflito ser travado sem uma intervenção externa, e inclusive citei o vice-presidente, o J.D. Vance, a dizer que os Estados Unidos não se queriam envolver. Aí acho que não me enganei assim tanto, porque a verdade é que a administração Trump basicamente mudou de ideias, que é algo que, aliás, nos vamos ter de habituar. No fundo, eu tenho insistido muito nisto, que é a única certeza, é a grande incerteza que agora vem dos Estados Unidos. Ou seja, parece, e são as informações que tenho também aqui na capital americana, é que os americanos terão ficado preocupados, porque na terceira fase de escalada o que aconteceu foi os indianos fazerem exatamente algo que eu sublinhei que tinha sido um problema do ponto de vista, por exemplo, da possibilidade de terem sido abatidos alguns aviões indianos, que foi não atacaram bases aéreas, não atacaram sistemas antiaéreos. Eles terão feito isso com ataques com mísseis numa terceira fase. Ora, o problema do lado do Paquistão é que eles não sabiam se isso não era, digamos, o precursor de um ataque de uma escala muito maior da parte da Índia, e aparentemente terão ativado de alguma forma o arsenal nuclear, que foi outro aspecto que referimos aqui, basicamente duas potências nucleares com mais de 170 ogivas de um lado e do outro. E, portanto, a administração americana, no fundo, foi a correr atrás do prejuízo e acabou por se envolver realmente com os dois lados, procurando realmente evitar que houvesse uma escalada descontrolada e oferecendo também um mecanismo, digamos, de salvamento, de salvar a face dos dois lados, e que realmente terá permitido uma espécie de semi-congelamento do conflito. Portanto, eu acho que isso é muito positivo, que a administração Trump tenha intervido. Eu temo que isto seja um pouco o padrão, e é um padrão perigoso, que é resistirem a intervir até demasiado tarde nesta linha de isolacionismo, de não nos interessa, isto é um problema deles, e depois às vezes dará para intervir ainda há tempo, outras vezes não tanto. Sobretudo, aquilo que me preocupa aqui é, portanto, eu acho que para já o conflito, digamos assim, está semi-congelado, mas o problema que me preocupa não é tanto que os dois lados declarem vitória, ainda a esse ponto, que é isso, é uma boa forma de mostrar que os dois têm aqui o suficiente para salvar a face politicamente, para satisfazer o seu eleitorado muito nacionalista, mas o que me preocupa é que me parece que as lições que estão a ser tiradas de um lado e do outro são diferentes e são perigosas e podem levar a que uma próxima fase de um conflito aconteça no curto prazo. Ou seja, a lição aprendida não foi temos de evitar isto a todo o custo, foi que tivemos alguns bons resultados, e que inclusive pode acontecer que esse conflito comece num nível já de escalada muito maior, ou seja, por exemplo, com ataques do género dos que eu referi agora, e portanto acho que a situação continua a ser preocupante, perigosa, enfim, a única certeza que podemos ter aqui é que realmente também no subcontinente indiano estamos num mundo muito mais perigoso.
E Bruno, entretanto vamos avançar, vamos falar do novo Papa, que foi um dos assuntos em destaque no episódio da semana passada, pode aliás ouvir em podcast. No entanto, Bruno, perguntamos-te se já é possível ter alguma ideia sobre as prioridades de Leão XIV na política global. A semana passada já falamos aqui de algumas críticas a Donald Trump. Sim, entretanto, o novo Papa fez o que é habitual, aliás, o seu primeiro discurso ao corpo diplomático, ou seja, aos mais de 140 países que têm embaixadores acreditados junto da Santa Sé, ou seja, junto do líder da Igreja Católica. Também, enfim, isso não é inesperado, mas confirmou-se, mantém-se o secretário de Estado, ou seja, no fundo, o chefe do governo, mas também o chefe da diplomacia do Vaticano, o cardeal Parolin, que terá sido, aliás, um papável e eventualmente até terá sido uma espécie de concorrente do novo Papa Prevost, do Leão XIV, mas que foi mantido e que é visto como um diplomata muito experiente. Nós temos aí um pouco um precedente, por exemplo, o João Paulo II não tinha grande experiência diplomática, tal como não tem Prevost, mas era alguém com natural vocação para a política externa. Ele foi uma figura absolutamente decisiva na fase final da Guerra Fria, em particular na Polónia, mas não só, e foi muito ativo na política internacional, em múltiplas áreas, no Médio Oriente, etc. Realmente era alguém que tinha muito essa vocação, mas combinava, digamos, ele próprio tinha uma postura muitas vezes até pouco diplomática, para o que era habitual para um Papa, mas combinava isso com um secretário de Estado, o cardeal Casaroli, que era extremamente experiente, e no fundo havia uma espécie quase de polícia bom, polícia mau, ou se quisermos padre bom, padre mau, ou padre mais rigoroso, um padre mais diplomático, que funcionou bastante bem, e portanto é possível que venhamos a assistir a algo assim, porque realmente nesse discurso o que Prevost veio dizer é a Santa Sé não vai deixar de se pronunciar sobre o que se passa no mundo. Essa também é uma missão do Papa. Por vezes, estou aqui a ver o discurso que entanto foi publicado, por vezes isso vai implicar dizer palavras duras e que nem toda a gente goste, mas isso será necessário, é necessário em nome, digamos, da missão da própria Igreja, que é às vezes trazer verdades inconvenientes, vamos dizer assim. É muito claro em termos de prioridades a questão, como dizias, não só dos refugiados, mas mesmo dos imigrantes. O novo Papa identificou-se como alguém que ele próprio imigrou para o Peru, que é filho de imigrantes, e portanto, insistindo neste aspecto, que é as pessoas, independentemente de onde vêm, qual é o seu estatuto jurídico, merecem ser tratadas com dignidade. Essa é a grande missão, é a grande mensagem da Igreja. Depois a questão da paz, de uma forma que me pareceu bastante sofisticada. Ele apela realmente a questões como evitar uma corrida ao armamento, etc., mas insiste muito numa paz justa e diz que o principal obstáculo à paz é o desejo de conquista, no fundo são as guerras de agressão. Ora, nós sabemos que ele fez da Ucrânia já uma grande prioridade. O primeiro líder com quem terá falado depois, enfim, do conclave terá sido o próprio presidente Zelensky. Já recebeu o líder da Igreja Católica na Ucrânia também, e antes de ser Papa teve, digamos, uma leitura muito clara do que se estava a passar na Ucrânia, no fundo ser uma guerra de agressão imperialista por parte da Rússia. Portanto, desse ponto de vista, parece-me que tem uma posição muito, muito correta. Agora, realmente vai enfrentar múltiplos desafios, inclusive difíceis de prever, mas há alguns que é possível prever. Enfim, já falámos da Ucrânia, dos refugiados, Donald Trump, como lidar com os Estados Unidos, que é, por exemplo, uma fonte de importante financiamento para a Igreja Católica e para o Vaticano, mas sabemos que Donald Trump, enfim, coloca grandes desafios em relação a alguns aspectos da doutrina católica, a questão do Médio Oriente, de Gaza, também este aspecto específico que é a perseguição de comunidades cristãs nessa região, uma relação complicada com a China. Houve um acordo muito controverso em 2018 entre o Papa Francisco e o regime chinês, mas que já tem problemas. E, portanto, certamente há alguns desses problemas, mas outros, por exemplo, conflitos em África, onde o catolicismo está a crescer. A República Democrática do Congo é o país com mais católicos em África, é um dos grandes focos de conflito na região. Outros, por exemplo, no Sudão do Sul também, que é uma região de maioria cristã. Portanto, não lhe faltarão certamente desafios, mas realmente ele parece ter aqui uma base muito sólida, ideias muito claras e colaboradores também muito experientes para o ajudarem nessa tarefa. E vamos voltar a falar de Donald Trump, Bruno, até porque o presidente norte-americano recebeu boas notícias em termos de inflação. Há desenvolvimentos no frente a frente com a China. Bruno, isto é tempo de dar razão a Donald Trump? Afinal, a economia americana está bem? Bem, eu acho que ir a esse ponto não. Acho que é importante, no entanto, não subestimar a economia norte-americana.
A maioria dos economistas, de facto, e a maioria dos empresários também. Ainda agora tivemos, por exemplo, o responsável da Walmart, que é a maior cadeia de distribuição de comércio aqui nos Estados Unidos, tem os grandes hipermercados, a dizer nós vamos ter de aumentar os preços, temos tentado absorver, fizemos compras antecipadas também para evitar esta subida de preço, essa incerteza, mas vamos ter de passar algum desses preços para o consumidor. Agora, é realmente uma economia muito grande, é basicamente praticamente um quarto da economia mundial, muito dinâmica, muito resiliente, há muito incentivo para estes atores económicos contornarem esta guerra comercial, encontrarem formas de lidar com ela. E, portanto, qual é exatamente o impacto disto, não saberemos. Aqui a questão é, bem, a inflação desceu até alguma coisa, sim, mas se calhar teria descido muito mais se não fosse a questão da guerra de tarifas. Ou desceu porque houve compras antecipadas e, portanto, ainda há preços mais baixos e, portanto, as empresas têm estoque e ainda não foram comprar aos preços mais elevados. E, sobretudo, e há aqui um dado que é bastante claro, que é, só houve boas notícias em termos de bolsa, em termos sobretudo de investimento na Bolsa, porque Donald Trump recuou em toda a linha, ou seja, basicamente a guerra comercial com a China foi uma guerra que Trump iniciou, que escalou e agora basicamente voltou-se quase ao ponto inicial. Estamos a falar, em vez de tarifas do lado americano de 145%, que basicamente tornavam o comércio quase impossível, para 30%, do lado chinês também houve uma descida proporcional e, portanto, isto torna as coisas mais geríveis. Agora está longe de se poder dizer que a economia americana ou a economia global estão bem, ou seja, o grande problema aqui, sobretudo, o que isto confirma mais que tudo é a enorme incerteza, ou seja, nunca se sabe muito bem com o que é que se conta com Donald Trump, mesmo numa questão tão central como a política económica. Isso é muito difícil para os investidores e para as empresas. E Bruno, o trumpismo ameaça mesmo com uma crise constitucional, podemos lhe chamar assim. Donald Trump teve 49 derrotas judiciais, mas não sabe se respeita a Constituição e tem um processo importante a ser ouvido, precisamente no Supremo Tribunal. Consegue explicar-nos o que é que está aqui em causa neste processo? Bem, é realmente um processo importante que testa muito os limites do poder do Presidente. É algo que confirma, no fundo, algo que eu tenho aqui sempre sublinhado, que é Donald Trump vai claramente procurar desafiar o mais possível todo o tipo de limites ao seu poder. Pode ser encarado como um fator de desgaste? Bem, pode ser desgaste em termos da opinião pública, mas a questão também é que Trump tem aqui um núcleo duro de seguidores que são muito fiéis, não é? Que são realmente deste movimento, o MAGA, o Make America Great Again, que abraça abertamente a posição de Trump e até o incentiva a ir mais longe. Eu estive no fim de semana passado numa conferência aqui do Financial Times, na capital americana, em que esteve Steve Bannon, e Steve Bannon basicamente disse, no fundo, que é o grande ideólogo do movimento do trumpismo, disse: eu acho que deve haver uma crise constitucional, eu acho que o Presidente deve, se os tribunais não decidirem a nosso favor, e eu acho que no Supremo vamos ter decisões a nosso favor, mas quando não decidirem a nosso favor, nós não devemos obedecer às decisões, devemos ter um governo de emergência, com poderes de emergência, como na altura da Guerra Civil com o Lincoln. Isso aconteceu realmente, basicamente, nos Estados Unidos, no período da Guerra Civil, em que havia uma guerra interna, ou na Segunda Guerra Mundial, em certas zonas dos Estados Unidos, mas aí, obviamente, havia uma guerra também bastante evidente. Aqui o argumento de Bannon é: há uma invasão, que são os imigrantes, e, portanto, isso justifica tudo. A grande questão é perceber se os pesos e contrapesos funcionam, se os outros poderes funcionam e são eficazes a contrabalançar e a limitar Donald Trump. Desde logo os Estados Unidos, isso não é apenas uma retórica, os Estados Unidos são um Estado federal, 50 Estados, os Estados têm muito poder, 25 destes Estados estão envolvidos neste processo no Supremo, a contestar, no fundo, uma interpretação de Donald Trump de que não há um direito de cidadania se nascer nos Estados Unidos. Basicamente, isso está consagrado na 14ª emenda, que é uma das heranças de Lincoln. Enfim, Lincoln já tinha morrido nessa altura, mas dos seus herdeiros, de 1868, no fim, pôr fim às consequências também políticas da escravatura, garantir que os afro-americanos tinham realmente plena cidadania, e, portanto, é realmente uma lei generosa. Há algumas limitações, mas são muito pequenas, tipo filhos de diplomatas, etc., para garantir que não há demasiados abusos, mas basicamente Donald Trump quer acabar com isso, e a maioria, 25 Estados contestam isso. E, portanto, vamos ver como é que o Supremo se posiciona, porque esse é também o outro grande, contrapeso, a par do Congresso, mas o Congresso, controlado pelo Partido Republicano, muito alinhado com Donald Trump, claramente tem dado sinais de que não vai fazer esse papel, digamos, de contrariar, de limitar o poder presidencial, pelo menos não até ver,
e, portanto, resta, no fundo, os Estados federais, os outros 50 Estados da Federação e os tribunais, e em particular aqui o Supremo Tribunal, que sabemos que tem uma clara maioria conservadora, 6-3. 3 desses juízes conservadores foram nomeados por Donald Trump, mas não é garantido que, em algumas questões, em todas as questões, vão alinhar com Donald Trump. Portanto, vamos ver até que ponto é que vai, digamos, o seu alinhamento político, a sua simpatia com Donald Trump, ou questões como preservar o Estado de Direito, ou aqui uma leitura, digamos, da Constituição que parece ir contra a própria letra desta emenda constitucional. Muito brevemente, Bruno, esta semana voltou a falar-se da situação na Líbia, o país que atravessa há vários anos uma guerra civil. Há novidades sobre este conflito? Sim, só um ponto importante que me esqueci em relação ao ponto anterior, que é, enfim, o que é que isto nos interessa? Para os aliados, para o resto do mundo, para os aliados dos Estados Unidos em particular, o facto de haver Estado de Direito, de haver pesos e contrapesos, é muito frustrante para os presidentes, não é apenas para Donald Trump. Biden e Obama também se queixavam deste processo e tudo isso, dos bloqueios judiciais, mas torna os Estados Unidos muito mais previsíveis, e isso é muito bom para os seus aliados, para a ordem global, para a estabilidade da ordem global, em que os Estados Unidos são uma grande potência central, para a economia também, para a previsibilidade dos investimentos, e portanto é um pouco isso que Trump está a minar. Em relação à Líbia, é um país dividido, como sabemos, desde a queda do coronel Gaddafi e da guerra civil que resultou da revolta dos líbios contra o regime do coronel Gaddafi, que já durava há mais de 3 décadas, em 2011. Mas, ao contrário da Síria, o que temos tido é um país fragmentado, basicamente dividido em 2 e até mais do que 2, mas com milícias armadas, mas que basicamente são milícias territoriais, que controlam certas zonas e que não entram muito em choque umas com as outras, e, portanto, não tem sido uma guerra de elevada intensidade, com muitos mortos, com centenas de milhares de mortos, como é o caso da Síria, e, portanto, dentro do mal, é um mal menor. Aqui o que temos é a notícia que realmente na capital houve uma disputa entre estas milícias, parte do esforço do governo que controla a Líbia, o governo internacionalmente reconhecido que controla a capital da Líbia, para acabar com estas milícias, pelo menos na capital, e, portanto, vamos ver se, no fundo, é aqui um episódio que até acaba por ser parte de uma boa notícia, que é pelo menos a capital ficar livre de milícias armadas diferentes, se é, no fundo, o início de uma degradação deste processo e de uma escalada, de um intensificado de conflitos entre diferentes milícias. Para já é demasiado cedo para dizer. O que também é claro é que o contexto internacional é propício a escaladas. Temos, por exemplo, a Rússia disposta a apoiar algumas destas milícias, envolvida na Líbia, com o chamado Africa Corps, que é uma espécie de sucessor do grupo Wagner, o Erdogan da Turquia também envolvido, os Emirados, etc. E portanto, o contexto internacional, regional, não é muito animador, mas apesar de tudo eu acho que temos de ter aqui alguma prudência e, portanto, vamos ver se é de facto um episódio isolado, se é o início de uma escalada preocupante no intensificado dos conflitos, dos choques armados e do número de baixas na Líbia. Antes da despedida, Bruno, está na altura da tua recomendação. O que é que queres sugerir aos nossos ouvintes? Bem, eu aqui vou fazer publicidade em nome próprio, mas a minha desculpa é que há um coautor, é o meu colega espanhol aqui em Georgetown, o Frederico Steinberg. Tu podes tudo, Bruno, vamos a isso. Publicámos um pequeno brief, um pequeno paper, para já no Elcan, mas também estará disponível depois no site da FLA, da Fundação Luso-Americana, Trump 2, Segurança Transatlântica, o futuro da Europa, e com um particular enfoque, no fundo, as implicações disto para Portugal e Espanha. No fundo, aqui a minha desculpa para incluir esta recomendação é que liga-se muito com aquilo que tivemos a discutir, dos tais 5%, do que é que isto significa, e, portanto, discutimos um pouco mais essas várias implicações e sublinhamos a importância realmente de se apostar nesta outra dimensão mais ampla da segurança, porque sobretudo para Portugal, para a Espanha, para os países do Sul, uma ameaça militar convencional, uma invasão russa, se quisermos, não é uma ameaça credível, mas é muito credível e tem havido episódios documentados disso, inclusive em Espanha, por exemplo, de assassinatos, de ação de sabotagem, de ciberataques. Vamos ver se este apagão não teve alguma coisa a ver com ações russas, não é garantido que tenha sido assim, mas pode ter acontecido, e, portanto, tudo isso aponta para a necessidade dos tais investimentos coordenados nestas áreas de infraestruturas críticas, de resposta de emergência, etc. E aí eu sou muito defensor que nós não temos de alinhar automaticamente com a Espanha, mas temos muitos interesses convergentes e não nos devemos deixar condicionar pelos fantasmas do passado. Portanto, naquilo que for do nosso interesse, cooperar com a Espanha e ganhar massa crítica, influência, resultados mais eficazes, devemos fazer isso.
E, portanto, mas enfim, vejam o brief e depois digam, se tiverem comentários, críticas, elas serão bem-vindas. E podem fazê-los chegar através do e-mail ouvinte@observador.pt. Pode ser um pretexto para questões. Exatamente. Aqui para o programa. Enviar perguntas para ti, Bruno Cardoso Reis. Quem sabe se depois, num próximo episódio, estás aqui também a responder a essas mesmas dúvidas. Nós ficamos por aqui, nestes 5 continentes. Bruno, mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço daqui até aos Estados Unidos. Bom fim de semana e até para a semana. Obrigado. Até para a semana, Bruno.